Saudações, eu sou Renato Veloso e nesta aula vamos conversar sobre os embargos do devedor na execução fiscal. O primeiro ponto a se destacar é que o objetivo dos embargos do devedor na execução fiscal é invalidar total ou parcialmente a certidão da dívida ativa, que é o título executivo extrajudicial. E com isso, invalidada a certidão da dívida ativa, será então possível a extinção da execução, já que a execução não estará mais amparada por um título executivo extrajudicial hábil a viabilizar a execução fiscal. Portanto, o principal pedido que deve ser formulado nessa ação é o de que o título seja considerado insubsistente, porque assim, via de consequência, haverá a extinção do processo executivo. É possível também você acumular pedidos na ação de embargos à execução fiscal, formulando um pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, de maneira que desnature a própria obrigação tributária, suprimindo ela do mundo jurídico e, portanto, tornando inviável aquele crédito tributário consubstanciado na CDA. Outro aspecto que precisamos destacar é que o valor que deve ser atribuído à causa deve ser o valor da própria execução fiscal, caso os embargos à execução fiscal atinjam a totalidade do valor cobrado. Ou então, deve ter como valor da causa o valor que se quer desconstituir, caso a desconstituição seja parcial. Além disso, o artigo 16, parágrafo 2º da Lei de Execução Fiscal, exige que a inicial já venha acompanhada dos documentos necessários a instruir o pedido do autor nos embargos, além de rol de testemunhas, se for o caso. Em relação ao teor da prova, cabe ao embargante, ou seja, o executado, fazer a prova de que a certidão de dívida ativa ela não está sustentada, não está lastreada da maneira correta, ou seja, provar a ilegalidade de algum dos quesitos da certidão da dívida ativa. Devemos observar que a Lei de Execução Fiscal restringe o alcance dos embargos. O artigo 16, parágrafo 3º, prevê que não será admitida reconvenção nem compensação e as exceções, salvo de suspensão, incompetência e impedimentos, serão arguidas como matéria preliminar e serão processados e julgados nos embargos. Assim, observamos que há uma limitação nos termos do alcance dos embargos do devedor, já que a lei não admite determinados incidentes que o CPC reconhece. Entretanto, em relação à compensação, temos que observar que a própria Lei 9.430 autoriza e reconhece a possibilidade de compensação. Portanto, o STJ passou a entender que é possível alegar, em sede de embargos de execução, o pedido de compensação. Embora, então, haja essa previsão na Lei de Execução Fiscal de óbice à compensação, a jurisprudência e a doutrina admitem a compensação, com base exatamente no artigo 74 da Lei 9.430. Importante observar o prazo de oferecimento de embargos. O prazo de oferecimento de embargos de execução fiscal é de 30 dias contados do depósito, da fiança ou da intimação da penhora. Lembrando que os embargos eles exigem garantia. Na execução fiscal, é indispensável o oferecimento de garantia para que os embargos à execução sejam processados. No caso de vários executados, esse prazo de 30 dias ele é contado individualmente. Sobre a questão de prazo de apresentação dos embargos, o STJ já consolidou o entendimento de que o termo inicial para a apresentação dos embargos à execução é a data da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, exceto naqueles casos em que a discussão se refere aos aspectos formais do novo ato constritivo, ou seja,
o STJ considera que o início do prazo de 30 dias para oferecimento de embargos à execução fiscal será a data da intimação da penhora, e ainda que essa penhora seja insuficiente, que ela esteja incorreta, mesmo assim vai contar da intimação daquela penhora o prazo dos embargos, exceto se forem interpostos novos embargos com a finalidade de discutir alguma nova penhora. E aí o objeto desses embargos não será mais a insubsistência da certidão legislativa, e sim algum vício, alguma impossibilidade de ocorrer a penhora daquele bem específico, aquela penhora específica. Então, reforçando, prazo para a interposição dos embargos na execução fiscal é 30 dias contados da primeira penhora, da intimação da primeira penhora. Outro ponto importante ainda sobre o prazo dos embargos da execução fiscal. O STJ fixou o entendimento de que o termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não da juntada do mandado aos autos. Então, observar que a contagem é da data da efetiva penhora, não de juntada de mandado. O STJ também fixou outro entendimento importante sobre a contagem do prazo para embargos, no que tange a garantia oferecida pelo executado. Quando for o próprio executado que realizar o depósito, o prazo para interposição dos embargos inicia-se a partir da intimação do depósito para que se dê conhecimento ao juiz e ao exequente do ato praticado. Ou seja, efetuado o depósito pelo próprio executado, será contado da data da intimação do exequente ou da ciência ao juízo desse depósito. As matérias que podem ser alegadas nos embargos são as mesmas matérias que estão presentes no artigo 917 do Código de Processo Civil, ou seja, inexequibilidade do título, impossibilidade de executar aquela certidão de dívida ativa, inexigibilidade da obrigação, vimos que inclusive esse pode ser um pedido de inexistência de relação jurídico-tributária, penhora incorreta, avaliação errônea, excesso de execução e, no caso de excesso de execução, observar que é obrigatória a indicação do valor que o executado entende correto, ou seja, que entende incontroverso, cumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução ou qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Importante destacar mais uma vez que, não oferecida a garantia, será feita a rejeição liminar dos embargos da execução fiscal. Outras causas que podem levar à rejeição liminar são a intempestividade dos embargos, situações que levem ao indeferimento da petição inicial dos embargos, ou então situações de improcedência liminar do pedido, e ainda quando os embargos forem manifestamente protelatórios. A questão de necessidade de garantia para o oferecimento dos embargos já foi consolidado pelo STJ também. Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento de que, em razão do princípio da especialidade, a Lei de Execuções Fiscais ela não sofreu alteração nem com a reforma do Código de Processo Civil anterior e nem com o novo Código de Processo Civil. Assim, não se aplica às execuções fiscais a dispensa de garantia prevista no Código de Processo Civil, em razão do disposto no artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execução Fiscal, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. A respeito dos efeitos dos embargos à execução fiscal, precisamos observar que, em regra, os embargos não têm efeito suspensivo. Entretanto, poderá ser concedido efeito suspensivo, desde que requerido pela parte embargante, se houver a presença dos requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil, ou seja, requerimento do embargante, demonstração de relevantes fundamentos que justifiquem a concessão do efeito suspensivo e evidência de que o prosseguimento da execução possa causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação. E ainda, obviamente, é necessário, para que seja concedido efeito suspensivo, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Importante destacar que, ainda que seja concedido o efeito suspensivo, nada obsta a efetivação de atos de penhora ou avaliação de bens, notadamente quando a garantia se mostrar insuficiente. Então, o que vai obstar o efeito suspensivo será para eventual alienação desses bens, mas não será obstada a realização de novas penhoras e avaliações. É importante observar que, tratando-se de crédito tributário, a sentença nos embargos de execução fiscal, que considerar o lançamento inválido, ainda que parcialmente, ela não tem o efeito de subsistir, de alterar, de fazer, manter, de substituir esse lançamento, gerando, portanto, a extinção da certidão de dívida ativa e a necessidade do fisco constituir novo crédito tributário. Que fique claro que essa possibilidade não ficará obstada em razão da decisão judicial que invalidar o lançamento. Mas o que é importante destacar aqui é que o lançamento declarado nulo em razão de sentença de embargo de execução fiscal implicará obrigatoriamente na extinção da execução. É preciso observar também que, caso a CDA conste mais de um crédito tributário e apenas um desses créditos seja invalidado, isso não afetará a execuibilidade em relação aos demais créditos. O que não é possível é a anulação de um lançamento, ainda que parcialmente, um único lançamento, ainda que parcialmente, e na CDA não exista outro crédito tributário além daquele, prosseguir por algum saldo remanescente. Não será possível porque obrigatoriamente o fisco deverá efetuar novo lançamento. Tanto é impossível ao juiz substituir o lançamento que é facultado à Fazenda Pública trocar a CDA, trocar a certidão de dívida ativa até o momento da decisão de primeiro grau, de primeira instância. O que significa que, até o momento da sentença de embargos, é possível a Fazenda Pública substituir a CDA, justamente retirando aquele lançamento que está insubsistente, ou então corrigindo aquele lançamento. Entretanto, não efetuada essa substituição até essa decisão, não será mais possível o prosseguimento da execução caso seja anulado o lançamento. Como já foi dito, se existir na CDA parcelas autônomas, ou seja, mais de um crédito tributário que não se remeta ao mesmo lançamento, será possível o prosseguimento da execução em relação a esses lançamentos que não sofreram alteração. Mas, se a CDA trouxer um único lançamento e ele estiver incorreto, isso for reconhecido na sentença, ainda que houvesse o saldo remanescente, não será possível o prosseguimento da execução. Esse era o teor que tínhamos para conversar a respeito da execução fiscal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.